deixa ninguém nunca falar para você que você não vale nada, enfim, que você não serve para nada. Deus, Ele criou todas as coisas, todas as coisas, pensando em mim e em você. E além disso, diz a Escritura Sagrada que Ele nos criou a imagem e semelhança dEle, né? Existe mais alguma coisa ou mais alguém na face da terra que foi criado à imagem e semelhança de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Não. Isso é um privilégio só meu e seu. Então, o mundo inteiro pode dizer que você não tem valor, mas para Deus você realmente é mais valioso do que o ouro puro de Ofir, amém? Em nome de Jesus, não deixa jamais o diabo lançar no teu coração que as coisas não vão acontecer, que a sua vida não presta, que você, enfim, jamais deixe o inimigo te acusar, porque você é alguém de valor para Deus. Deus te ama, amém? Glória a Deus. E hoje eu vou falar a respeito de um jovem que se tornou o rei que Israel teve. É um jovem que muitos se identificam com a história dele. Eu vejo até o sorriso nos lábios de algumas pessoas. E esse jovem chamava Davi. Quem conhece aqui um pouquinho da história de Davi, amém? E o próprio nome Davi já significa aquele que é amado, querido, amado. Esse nome Davi tem este significado. Então eu pergunto, Deus amava Davi? Sim ou não? E Deus te ama, sim ou não? Então que você possa ficar ligado a partir de agora, porque nós vamos falar sobre a Escritura Sagrada. Abra sua Bíblia no Salmo 27, em nome de Jesus. Pastor, mas já está na palavra, eu cheguei agora e já está na palavra. É que os cultos, nos nossos cultos a partir dessa terça-feira, eles estão começando às 19h30, tá bom? Então faz uma forcinha para chegar um pouquinho mais cedo, para você poder ir embora mais cedo também, curtir o teu esposo, a tua esposa, comer uma jantinha gostosa, descansar mais, para no outro dia você trabalhar. Então faz esse esforço, chega na igreja às 19h30, que nós estamos iniciando às 19h30, orando, clamando. Fizemos um período de oração aqui, em seguida vieram os louvores. E você, quanto antes você chegar, mais você vai desfrutar da presença de Deus, tá bom? Glória a Deus. Todos encontraram Salmo 27? Eu vou ler só um versículo, amém? O versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, em outras versões está, e eu buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Tem outras versões que falam para buscar, né? Aprender no templo do Senhor, para conhecer a beleza e a formosura do Senhor no seu templo. Mas todas essas versões, elas têm uma coisa em comum, que Davi fez um pedido para Deus, e esse pedido que ele fez para Deus era qual? Que ele pudesse estar todos os dias na casa do Senhor, e que ele precisaria buscar isso, porque não seria fácil, ele precisaria buscar isso, para que ele pudesse conhecer a beleza e a formosura do Senhor, e aprender todos os dias, né? Ele aprenderia algo novo no templo do Senhor, amém? Vamos fazer uma breve oração. Senhor, que o Senhor possa falar conosco nesta noite, segundo a tua palavra, e segundo, Pai, a porção e o teu querer sobre as nossas vidas, Pai.
Eu acredito que o Senhor tem algo para falar comigo, algo para falar com a tua igreja, Senhor. E eu peço que o Senhor venha me usar como um instrumento sobre este altar, para trazer esta palavra viva, rema, verdadeira, esta palavra eficaz, Senhor, que vai repousar sobre o nosso coração e vai gerar frutos, meu Deus. Por isso, Pai, que cada um que veio aqui para ouvir a tua voz, que o Senhor possa falar a partir de agora, ou melhor, que o Senhor possa continuar falando, Pai, como o Senhor já está falando desde o início do culto, que o Senhor possa continuar falando conosco nessa noite, em nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém. Amém. Amados, Davi era um homem como eu e como você, um homem de carne, sangue, não era um super-humano, um super-herói. Ele não era, ele era um homem como eu e como você. E diz a Escritura Sagrada que o atual rei, naquele momento de Israel, chamado Saul, diz a palavra de Deus que ele começou a desobedecer. E ele começou a desobedecer as orientações que Deus dava, as direções que Deus dava. Diz a palavra que ele começou a fazer coisas que não agradaram a Deus. Deus avisou, alertou através dos profetas, mas Saul persistia no erro. E eu quero dizer para você, dura coisa é quando nós sabemos que estamos indo por um caminho errado e nós continuamos insistindo no erro nas nossas vidas. Deus está dizendo já a partir de agora na palavra, quando você tiver a certeza que você está indo por um caminho errado na sua vida, faça meia volta e volte para o caminho certo, para que você não se machuque, para que você não sofra, amém? E para que você não perca aquilo que Deus tem para te entregar, aleluia. Diz a palavra que Saul começou a desagradar a Deus. E eu creio, não está escrito, mas lá no céu, no seu alto e sublime trono, creio eu que Deus, com os seus olhos como chamas de fogo, como diz a palavra, que pairam por sobre a terra, creio eu que Deus estava olhando lá do alto e procurando alguém para ser o substituto de Saul, e para que este alguém se tornasse o maior rei que Israel já teve, e para que este alguém, através dele, da linhagem dele, viesse o Salvador, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus conhece o ontem, o hoje, o passado, o presente e o futuro. E creio eu que a partir das atitudes de Saul, Deus começou a procurar este alguém. E Deus achou graça neste jovenzinho, até então, um jovem, uma pessoa simples, trabalhadora, uma pessoa que ficava lá atrás das malhadas, porque ele era um pastor de ovelhas, e era essa pessoa que ficava lá cuidando das ovelhas do seu pai, enquanto os seus irmãos foram preparados para algo maior, foram preparados para a guerra, homens fortes, homens vistosos. Tinha aquele jovenzinho que estava lá atrás das ovelhas do seu pai, e Deus olha lá do céu e vê graça em Davi, aleluia. Sabe o que eu quero trazer para mim e para a tua vida, quentinho do céu nessa noite? Eu quero dizer para você, aleluia, que o Deus, o nosso Senhor, Ele escolheu foi você. Não importa se você pensa que você é alguém pequeno, que é alguém que não tem valor, alguém que não tem tanta importância lá no meio da sua casa, lá no seu trabalho, lá na tua faculdade, no meio dos teus amigos, mas Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, que Ele escolheu foi você, aleluia. E sabe por quê? Porque Ele olhou para o teu coração.
Deus um dia Ele me escolheu. Quem é que foi um dia escolhido por Deus para algo nessa terra? E você tem a certeza que Deus tem algo para fazer através da sua vida? Um dia Deus me escolheu. Podia ter escolhido o A, o B, o C e o D, mas Ele, lá no ventre da minha mãe, creio eu, Ele me escolheu. E como fez com Jeremias, falou: vai que eu vou contigo, e vou te entregar as nações por herança. Um dia Deus me escolheu para fazer o que eu faço, e que amo fazer, que é ser um ministro, um pastor. E um dia Deus escolheu você também, aleluia, para realizar algo nessa terra. Dentre todos os possíveis, Deus escolheu você. Você já é vencedor desde o momento que você foi fecundado, sabia disso? Quantos milhões e milhões e milhões e milhões de espermatozoides existiam ali, naquele momento de amor entre você e a sua mãe, né? Entre o seu pai e a sua mãe, né? Quantos milhões, mas você ali já foi um vencedor de todos. Você foi aquele que conseguiu vencer a barreira, vencer um obstáculo e fecundar o óvulo da sua mãe. Então Deus vê graça em Davi, o amado. E aí fica aquela pergunta no ar: por que Deus viu graça, Deus achou graça nesse jovenzinho, nesse menino chamado Davi, aleluia? E aí nós começamos a ler a história de Davi, e nós vamos ver que Davi, aleluia, foi chamado 2 vezes por Deus de um homem segundo o coração de Deus, amém? Quando nós dissemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus, quer dizer que nós temos o quê? Nós parecemos com Deus, nós temos características de Deus, que não foi à toa que Jesus, que era o próprio Deus no céu, o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Não foi Jesus que se fez como eu e como você. Na verdade, nós fomos feitos lá atrás à imagem do Senhor Jesus. E você vai ver que Davi, ele tem características que agradam e que mexem com o coração de Deus. E essas características são características que eu e você precisamos buscar. Existia um princípio sobre a vida de Davi, e esses princípios são princípios que eu e você precisamos aprender, precisamos praticar, para que Deus possa nos colocar também assentado em lugares altos, como fez com Davi, aleluia. Você pode levantar a sua mão em nome de Jesus? Levanta a sua mão e diga com bastante autoridade: eu preciso aprender segredos de Deus, para que eu possa me tornar alguém bem-sucedido, aleluia. Amados, esses princípios são segredos que estão na Bíblia, e por isso o culto de terça-feira se chama culto dos segredos. São segredos que nós aprendemos na palavra de Deus e que temos que praticar, que nos faz bem-sucedidos, nos torna homens e mulheres de sucesso nessa vida que nós temos, nesse mundão velho de meu Deus, como dizia lá no interior. E você vai ver que Davi, a palavra do Senhor não diz que Davi almejava nada até então. Até então ele cuidava das ovelhas do seu pai. Quando em um determinado momento Deus fala com o seu profeta, chamado Samuel, e diz assim: Samuel, eu quero que você vá na casa de Jessé, o belemita. Eu quero que você vá lá, porque lá na casa de Jessé é que está o novo rei de Israel. Ei, quando Deus te escolheu, Ele te escolheu a dedo, amém? Deus, quando Ele te escolheu, Ele não jogou um monte de pedrinha para cima e aqui caiu na mão, foi a que estava com o teu nome, não. Deus, quando Ele te escolheu no dedo.
foi específico com você. Não foi assim com Pedro? Pedro, é você, vem após mim que eu vou te fazer pescador de homens, não só de peixes, aleluia. Pedro, João, Tiago, André, todos os apóstolos, todos os discípulos, Deus escolheu a dedo, aleluia. E diz a Escritura Sagrada que ele enviou Samuel para ungir o novo rei, mas ele não falou quem era. E o profeta tem que ter visão espiritual, amém? Diga assim, o profeta tem que ter visão espiritual, amém? Se você é um profeta, meu amado, busque visão espiritual, para que você não erre nas tuas atitudes, ou quando você for ser usado por Deus, porque tem muita profetada por aí, né? Tem muito profeta que brinca com as coisas de Deus. Mas se você é um homem e uma mulher de Deus, e você entende que você é profeta nessa terra, aleluia, busque de Deus a visão espiritual para você não errar, aleluia. E diz a palavra que Samuel obedeceu, foi até a casa de Jessé, chegou na casa de Jessé, quando ele viu os irmãos de Davi, tudo menino forte, menino sarado, menino bonito, sabe aqueles meninos bem bonito, forte, preparado para a guerra? Diz a palavra que Samuel já queria ungir, já o primeiro que viu na frente, e Deus falou, opa, não, olha só o profeta ouvindo a voz de Deus, querendo fazer algo por si só, mas ouvindo a voz de Deus, e obedecendo a voz de Deus, e aí, tá bom, esse aqui não é, então eu vou para o segundo, porque o segundo um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais, né, mas, não, também não, esse também não. E diz a palavra de Deus, todos os filhos de Jessé que estavam ali presentes, nenhum era o escolhido. E aí, diz a palavra do Senhor também, que Samuel pergunta, está faltando algum aqui? E o pai de Davi, Jessé, diz, não, tem mais um, o mais novo, o mais moço, o mais simples, mas ele está cuidando das ovelhas, aleluia. Ei, quando Deus tem algo na minha e na tua vida, aleluia, Ele te tira de trás das malhadas, amém? Ele te tira da onde você estiver, Ele te coloca no centro da vontade dEle, porque se Ele tem algo para realizar através da tua vida, Ele não vai deixar nada impedir o projeto dEle na sua vida, aleluia. E diz a palavra de Deus que Davi chegou, nem sabia o que estava acontecendo. Quando Davi chegou, Deus falou, é esse aí que eu quero, é esse aí que eu escolhi, é esse daí que eu olhei e vi nele coisas que me agradavam, coisas que me agradam, é ele que eu escolhi para ser o novo rei de Israel, aleluia. E diz a palavra do Senhor que o óleo, ele é deitado sobre a cabeça de Davi, e naquele momento Davi é ungido a rei de Israel. Pergunta, Davi sentou no trono naquele mesmo dia, sim ou não? Hã? Não. Quantos anos Davi tinha nesse momento da história? Quem sabe? Entre 15 e 17 anos de idade. Um jovenzinho que descobre que ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Quem aqui tem ambições na vida de se tornar alguém bem sucedido, de ter suas riquezas, os seus patrimônios, o seu conforto financeiro, a sua estabilidade financeira, a sua independência financeira? Quem aqui almeja ter uma casa própria, ter o seu carro? Se for uma casinha com piscina, nesse calorzinho, melhor ainda. Se for uma casinha com ar-condicionado, tiver condição de pôr ar-condicionado, aí é muito glória que sobe, é muito aleluia que vai para... Sim ou não? Todos nós almejamos isso, não almejamos? E eu creio que Davi até então ele não tinha nenhuma ambição, e a ambição no bom sentido da palavra, até que nesse momento ele descobre que ele vai ser rei de Israel. E aí nós começamos a ver a história de Davi, nós começamos a ver tantas
qualidades e características que fizeram com que Deus escolhesse Davi. Ele descobre que ele é rei de Israel. Ele começou a estufar o peito e falar que em casa agora quem manda sou eu. Sim ou não? Não, ele não fez isso. Ele era um jovem simples, ele era um jovem humilde. Ele soube lidar até com a rejeição, porque quando Samuel fala para trazer todos os filhos, ele foi colocado de lado. Jessé não chamou Davi, deixou ele lá cuidando das ovelhas. Então ele soube lidar com a rejeição. Você vê Davi um jovem humilde, você vê Davi um jovem corajoso, porque diz a palavra que quando ele enfrentou Golias, antes de enfrentar Golias, ele falou com Saul: olha, quando eu cuido das ovelhas do meu pai, às vezes vem um urso, vem um leão para destruir, para poder roubar, comer as ovelhas do meu pai, mas eu luto contra esses leões e eu venço esses leões e esses ursos com as próprias mãos. Deus me livrou do leão e do urso, Deus também vai me livrar do gigante chamado Golias. Olha só, um jovem simples, um jovem espiritual, um jovem que confiava que Deus era na vida dele, um jovem que sabia que ele era dependente de Deus. Olha quantas características nós vamos observando e analisando em Davi, que fizeram com que Deus voltasse as suas atenções para ele. Porque ele não passou a ser assim a partir do momento que ele foi ungido na casa do seu pai. Na verdade, ele possuía essa raiz sadia, ele possuía esse DNA, aleluia, do vencedor. E lá fora, do lado de fora da igreja, falando no mundo que nós vivemos, a imagem muitas vezes de um homem vencedor é aquele cara que é milionário, é aquele cara que passou por cima de todos para poder chegar aonde ele chegou, é aquele cara que, enfim, ele tem posses, ele tem patrimônios. A imagem do homem carnal, de um homem vencedor e de sucesso é essa. O cara para uma Ferrari do lado de uma pessoa lá do mundo, ele olha para o cara e fala: não, esse é o cara, olha só o carro que ele tem. E ele já entende que aquela pessoa, não, esse daí é um vencedor na vida. Mas muitas vezes ele não sabe o que está acontecendo lá no íntimo, dentro daquela casa, no íntimo daquela pessoa. Você sabe por quê? Porque uma pessoa bem-sucedida e vencedora, para o servo de Deus, para aquele que tem os princípios de Deus, aqueles que seguem o princípio de Deus, o vencedor é aquele que em primeiro lugar tem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quem tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, você já é vencedor. Dá um glória a Deus aí, porque Jesus merece, aleluia. O vencedor, para nós que somos espirituais, é aquele que tem paz dentro da sua casa, é aquele que o seu esposo, às vezes a sua esposa, está nos caminhos do Senhor, já se converteu, está fazendo a boa obra, os seus filhos são abençoados, não estão envolvidos às vezes com drogas, não estão envolvidos com tantas coisas que o mundo oferece, a sua família é restaurada, financeiramente ele tem aquilo que é necessário para sobreviver, e que Deus vai derramando aos poucos. O vencedor é esse. Então nós somos vencedores, e enquanto nós ainda não somos vencedores em determinadas áreas das nossas vidas, nós buscamos ser este homem, esta mulher vencedora, porque ninguém é perfeito. Todos nós temos os nossos problemas dentro das nossas casas, todos nós temos coisas para resolver dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no nosso trabalho. E isso mostra que o servo de Deus caminha buscando sempre a vitória, buscando sempre fazer a vontade de Deus para se tornar alguém de sucesso. E foi assim que Davi continuou agindo. Você vai ver que Davi tinha coragem, porque para enfrentar Golias, ninguém quis enfrentar. Um exército inteiro ficou com medo. Mas Davi falou: não, eu vou. Se Deus me livrou do leão e do urso, Ele vai me livrar do gigante também. Davi era um homem ousado, ousadia.
Saul falou: olha, quem vencer Golias, eu vou dar minha filha, vou dar a mão da minha filha para essa pessoa, vai casar com ela, vai ser o meu genro. Ninguém queria, não sei se a mulher era muito feia, se Mical era tão feia assim, não sei, ou se realmente era um medo que enchia o coração daqueles soldados. Mas fato é que Davi já pulou na frente e falou: não, eu vou. O rei falou: não, não vai, você é pequeno, você, não, eu vou, e eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, quando você coloca Deus na tua frente, não importa qual é a batalha, não importa qual é a guerra que você enfrente, Deus, Ele vai te dar a vitória, aleluia. E Davi continua com essas características. Diz a palavra que são muitas batalhas, muitas guerras que Davi enfrenta. Davi, ele foi ungido a rei, ele foi profeta, foi sacerdote. Davi, ele foi muitas coisas, foi ungido a muitas coisas. Davi, ele enfrentou muitas batalhas, muitas guerras. Quando Davi entrou com Saul na cidade, o povo gritava: Saul matou 1000, mas Davi matou dezenas de milhares. É assim, ele começou a se destacar, porque Deus tinha um projeto na vida de Davi. Ei, quando Deus tem um projeto na tua vida, Ele faz você se destacar. Aonde quer que você pise, você é diferente, você vai fazer a diferença, aonde quer que você esteja. Posso ouvir um amém? Amém. Essa é a verdade. Deus, Ele começou a preparar situações para que Davi aparecesse e fosse destaque. Afinal de contas, o projeto de Deus era Davi sentado no trono. Quando Deus tem um projeto para a tua vida, Ele prepara situações para que você, aleluia, seja destaque, para que você apareça, porque o projeto de Deus é ser glorificado através da tua vida. Por isso lá no teu trabalho você vai aparecer sim, aleluia. Lá no meio da tua família você vai ser aquele crente que ora mesmo, aquela pessoa que todos vão querer se aconselhar com você. Lá na tua faculdade, no teu trabalho, você vai ser uma pessoa de destaque. Sabe por quê? Porque Deus quer ser glorificado através da tua vida, e por isso Ele vai preparar situações. Está lá. Deus, não está escrito, amém, amados? Eu vou ilustrar. Deus no seu alto e sublime trono. Deixa eu levantar aquele gigante filisteu ali, porque eu tenho esse projeto de tornar o meu filho rei. Então eu vou levantar esse gigante de guerra ali, porque eu sei que aqueles soldados que estão ali, e o rei Saul, eles são medrosos, eles não têm coragem, eles não confiam verdadeiramente em mim, porque eu sou o Senhor dos Exércitos. Então, sabendo de tudo isso, eu vou preparar Golias. Aí creio eu que Deus também preparou para que Jessé pedisse para Davi, porque diz a palavra que Jessé pediu para Davi levar queijinho, levar uns negocinhos para comer para os seus irmãos que estavam lá no meio do exército, estavam lá nessa peleja, nessa batalha. Quando Davi chegou lá, foi que Davi viu que um gigante estava afrontando Deus de Israel. Ei, quando alguém compra uma briga contra você, aleluia, ele não está comprando uma briga contra você, ele está comprando uma briga com o nosso Deus, com o teu Senhor, aleluia. Então ele vai ter que guerrear contra o Senhor dos Exércitos, não é contra você não. E diz a palavra de Deus que Davi venceu Golias, o nome de Davi começou a ser soprado. Enfim, tudo que eu estou falando para vocês é para vocês verem que Davi conquistou. Todos nós queremos nos tornar homens e mulheres de sucesso. Para isso nós precisamos conquistar, nós precisamos avançar, nós precisamos, aleluia,
vencer os nossos obstáculos, vencer as nossas batalhas. E como que nós fazemos isso, pastor Machado? Agindo segundo os princípios e segundo a vontade de Deus, aleluia. Sozinho você não vai conseguir, por indicação de pessoas lá fora você não vai conseguir, aleluia. Com a tua inteligência, com o teu status, você não vai conseguir. Sozinho você pode até se tornar alguém milionário, mas sozinho você vai ser vazio. Agora, se você quiser se tornar um homem, uma mulher de sucesso, se você praticar a palavra de Deus e agir segundo os princípios do Senhor, eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar, aleluia. Vocês querem primeiro a boa ou a má? Quem falar primeiro eu respondo. Boa ou má? Amar. Primeiro amar. Amar é que você vai enfrentar lutas, vai enfrentar guerras, você vai precisar colocar a mão na espada, vai precisar batalhar contra os teus inimigos, sozinho, sentado lá no teu sofá na tua casa, nada vai acontecer, aleluia. A má notícia é essa, que você às vezes vai pecar, você às vezes vai errar, porque eu e você somos pecadores, sim ou não? Quem não tem pecado, quem diz que não tem pecado já está pecando, diz a palavra de Deus. Então, você vai errar às vezes, vai acontecer. E qual que é a boa notícia, pastor Machado? Aleluia, é que se você agir com os princípios de Deus na sua vida, aleluia, você pode até errar, mas você vai se colocar na presença de Deus, e Deus vai perdoar o teu erro, aleluia, vai perdoar os teus pecados, aleluia. Às vezes você vai até pagar um preço, mas Deus, Ele sabe o que Ele vai cobrar de você, e boa coisa é cair na mão dos homens, porque na mão de Deus não tem jeito, caiu na mão de Deus é complicado, mas Deus vai ser com você, e você vai conquistar, e você vai chegar até o lugar de sucesso, o lugar de vitória. Essa é a boa notícia. Você vai poder andar 40 anos no deserto, mas um dia você vai entrar na terra prometida, que mana leite e mel, aleluia. Sim ou não? Essa é a boa notícia. Fácil nenhuma das duas é, amém? Porque você pensar que você vai ficar no paradão, esperando acontecer, não, você vai ter que correr atrás. Mas se você praticar os princípios de Deus, não existe uma possibilidade de você não se tornar alguém bem sucedido, amém? Levante a sua mão e diga assim: eu quero praticar os princípios de Deus na minha vida, para que eu possa me tornar um homem, uma mulher bem-sucedido nessa terra, aleluia. As palmas glorificam ao Senhor, amém? Glória a Deus. E diz a palavra de Deus que Davi conquistou tudo que um rei podia conquistar. Lembrando que em todo momento, para ele se tornar o rei de Israel, o homem mais poderoso que teve, o rei mais poderoso que Israel já teve, para ele se tornar, ele não precisou, aleluia, se desviar dos caminhos do Senhor. Algumas vezes ele pecou, errou. Mas se tinha uma coisa que Davi era um homem temente a Deus. Mesmo quando ele pecou, e vocês conhecem um pouco da história de Davi, você sabe, né, que em um determinado momento ele praticou o adultério com a mulher de Urias, a Betsaba, ela engravidou, foi um rebuliço todo, ele preparou a morte de Urias, enfim. Mesmo com tudo isso, Deus até puniu Davi. Mas mesmo com todos os erros que Davi cometeu, com tudo que Davi viveu, Davi dizia assim: Senhor, tira de mim tudo que o Senhor quiser, só não tira de mim a tua presença, só não aparta de mim, só não afasta de mim o teu espírito. Ele sabia, Davi era um homem independente de Deus. Olha só os princípios brotando. Então Davi conquistou tudo, teve mulheres, se tornou um homem bilionário. Fizeram aí um estudo, não foi eu que fiz,
que a fortuna de Davi era em torno de bilhões. Aí eu não sei que estudo que foi esse, como que chegaram a essa conclusão, mas fato é que ele tinha muito ouro, mas era muito ouro, e quando não era ouro, eram pedras preciosas, eram joias, tudo fruto das batalhas, despojos. Deus, enfim, tornou Davi um homem poderoso. Então Davi conquistou status, Davi conquistou dinheiro, Davi conquistou patrimônios. Davi, na época, tinha os melhores carros, tinha os melhores cavalos, tinha, enfim, as quantidades de mulheres que ele quisesse ter. Davi tinha, enfim, Davi era um homem bem sucedido, sim ou não? Sim. Era um homem de sucesso, sim ou não? Quem gostaria de ter um pouquinho do que Davi tinha? De patrimônio, de bens, de coisa, mas seria maravilhoso, né? Mas não podemos esquecer que Davi sempre caminhou na presença de Deus, e foi por esse motivo que Deus tornou ele alguém poderoso nessa terra. Deus prometeu para Davi que a linhagem dele, a descendência dele, ia reinar para sempre, iriam ser reis para sempre. E Jesus é descendência de Davi, e o nosso Senhor Jesus reina eternamente. Davi sempre fazendo a vontade de Deus. Pastor, por que o Senhor está falando tudo isso nessa noite? Porque a palavra que eu li no começo do culto, ela é um segredo para que eu e você possamos nos tornar grandes nessa terra. A palavra que eu li no começo do culto é um segredo espiritual para que eu e você possamos ter muito dinheiro nessa terra. É um segredo espiritual para que eu e você possamos ser reconhecidos pelos homens lá fora. A palavra que nós lemos no início do culto é a palavra que faz com que eu e você, aleluia, vivamos coisas grandes e firmes, aleluia, que ainda não conhecemos. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conheces. Para viver isso, um dos segredos e um dos princípios que Davi zelava e prezava por esse princípio, foi a palavra que eu li antes de começar a pregação. Pastor, que palavra que é essa? Eu vou ler de novo, que algumas pessoas chegaram depois. Mas é essa palavra, o segredo, aleluia, para que você possa governar, assentar em lugares altos, para que você, a tua casa seja abençoada, para que os teus animais sejam benditos, teus patrimônios sejam, enfim, intocáveis pelo ladrão que vem para roubar, matar e destruir, aleluia. O segredo é um segredo, e é um segredo que você precisa buscar e precisa praticar. Pastor, lê aí, vai, por favor, o senhor está me deixando curioso, eu não vi a palavra que o senhor leu. Glória a Deus. Salmo 27. Quem chegou depois, abra sua Bíblia aí no Salmo 27. Aleluia. Amados, esse é apenas um dos princípios, amém? Para você se tornar alguém de destaque, se tornar um vencedor, se tornar um homem e uma mulher bem-sucedida, amém? Salmo 27, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: Davi, dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa viver na sua casa, na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, aleluia. Quando nós lemos casa do Senhor aqui, você vai falar assim: mas não é a igreja de hoje. A palavra no hebraico de casa do Senhor aqui
quando foi para o grego, foi a mesma palavra que foi traduzida para a igreja, quando os discípulos, os apóstolos, formam a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. E Davi sabia que tudo que ele havia se tornado, e tudo aquilo que ele ainda iria conquistar, dependia muito da sua vida com Deus. Meu amado, eu vim aqui para te contar este segredo. Aquilo que você conquistou até hoje, aleluia, e aquilo que você ainda vai conquistar, aleluia, vai depender muito da sua vida com Deus. Isso é fato. Se você quer que a sua vida seja guiada por Deus, e você quer se tornar um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, vai depender muito do teu relacionamento com Deus, amém? Fala para o teu irmão assim, ó: se tornar alguém de sucesso depende do relacionamento com Deus, aleluia. Você sabia que tem muitas coisas que eu e você não conquistamos, coisas que vieram nas nossas mãos e fizeram assim, ó, voaram, e você não conseguiu tomar posse da tua bênção? Você sabia que muitas dessas coisas que você não conquistou foi porque você estava distante de Deus? Você sabia que tiveram escolhas ou atitudes suas que não deixaram você conquistar muitas coisas que você já teve a oportunidade de conquistar, ou que você conquistou e perdeu porque você estava distante de Deus? Eu vim aqui hoje preparado para ministrar esta palavra através do Espírito Santo. Eu não estou aqui de brincadeira, eu vim aqui hoje para falar algo profundo com você. O Espírito Santo veio aqui para falar algo profundo com você, aleluia. Você sabia que muitas coisas Deus tem para fazer, e muitas oportunidades surgirão na minha e na tua vida, de hoje em diante? Se você vai tomar posse, pegar para você, se você vai viver essas oportunidades, vai depender muito da tua vida e do teu relacionamento com Deus, amém? Amados, o povo ficou 40 anos no deserto, reclamando da vida, murmurando, falando, enchendo as coitadas das paciências de Moisés. Para que tirou a gente? Era escravo, irmão, escravo. Para que tirou a gente do Egito? Lá tinha cebola gostosa para comer, tinha pepino, que delícia o pepino do Egito. Tinha pepino para comer lá, e você tirou a gente de lá, trouxe para o meio do deserto, e agora a gente tem um maná que cai todo dia tem que comer pão, todo dia tem que comer pão. E o povo reclamava e murmurava e falava. E na primeira oportunidade que tiveram, Moisés subiu no Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus para aquele povo. Na primeira oportunidade que Moisés não estava perto, juntaram todos os ouros, as joias, fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro. Na primeira oportunidade que tiveram de adorar outros deuses, a primeira oportunidade eles já caíram já. E olha só, a terra prometida estava logo ali do outro lado. Mas foram 40 anos patinando. E das milhões de pessoas que saíram do Egito, só Josué e Caleb entrou na terra prometida, amém? Porque foram os que guardaram os princípios, foram os que foram ousados, corajosos, dependentes de Deus, foram os que provaram da terra prometida. E o povo que nasceu no meio do deserto, né? Mas os que saíram do Egito morreram todos no deserto, pela desobediência, enfim, porque não tinham relacionamento com Deus.
mas quem teve relacionamento entrou na terra prometida. Eu quero profetizar sobre a tua vida. O ano de 2015 vai ser um ano de você ter relacionamento com Deus, aleluia. Vai ser um tempo de você se sacrificar, abrir mão de muitas coisas para estar na presença de Deus, porque Deus, Ele quer ter você pertinho dEle, quer te estruturar para colocar na tua mão coisas grandes que você nem imagina, aleluia. Amados, eu não sei como você vai fazer, mas você vai arrumar tempo para Deus, amém? Eu não sei como é que vai ser, mas você vai ter um tempo para Deus. E não é qualquer tempo não, não é resto de tempo não. Deus não quer resto de tempo teu para nada. Deus quer compromisso seu com Ele. Davi tinha compromisso com Deus. Vitória após vitória, Deus prosperava e fazia ele grande na terra. Quer ser grande? Quer prosperar? Compromisso com Deus, aleluia. Eu não sei como é que vai, pastor, o senhor não conhece a minha vida. Pensa numa pessoa corrida, pastor, sou eu. Ei, você quer ter mais compromisso que Davi tinha? Rei, tinha que administrar as tribos, tinha que administrar problema, tinha que administrar guerra, tinha que administrar batalha. Quando não estava conversando com a família, quando não estava resolvendo problema com a esposa, com os filhos, estava resolvendo problema com os guerreiros, com os soldados, com a terra. E mesmo assim, uma coisa eu pedi ao Senhor e eu vou buscar, eu preciso estar na casa do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Pastor, eu sou um homem de muito status, uma mulher de muito status. Eu tenho muito dinheiro, pastor. O senhor acha que eu preciso estar na igreja de terça, de quinta e de domingo? Meu irmão, a não ser que você seja mais bilionário que Davi foi, meu irmão, você vai precisar arrumar um tempo sim para estar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque o segredo de você manter a tua vida financeira, o teu status, de você manter a tua fortuna, é você estar aqui, ó, de joelho no chão, aqui, ó, no altar, aleluia. Quanto mais você tiver de joelho, mais poderoso e mais homem de sucesso e bem financeiramente você vai ser. Pastor, sou um homem muito culto, uma mulher muito culta, muitas faculdades, frequentei os melhores lugares desta terra, conheci pessoas, eu sou uma pessoa. Você não é melhor do que Deus. E na igreja você vai encontrar quem aqui? Você não vai vir aqui por causa do pastor Machado, não. Você não vai vir aqui por causa do irmãozinho simples que está aí do teu lado, não, aleluia. Você não vai vir aqui por causa do bispo, mas você vai vir aqui para você estar na presença de Deus, aleluia. Davi disse assim: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar todos os dias na sua casa, para contemplar a sua beleza e formosura. Ou seja, ele queria saber de Deus, aleluia. E para aprender no seu templo. Aprender o quê? Aprender com Deus, segredos que fariam dele o homem que ele se tornou. Pastor, eu trabalho, e meu trabalho não deixa eu vir para a igreja. Nós vamos orar para Deus arrumar um trabalho que você vai conseguir vir na igreja. Amém? Nós vamos orar. Você também vai orar, a não ser que você goste de perder às vezes a oportunidade de estar na presença de Deus, de orar, de louvar e bendizer o nome do Senhor. O segredo dessa noite, da palavra dessa noite, e eu vou terminar esta mensagem, o segredo é: peça para Deus e busque estar todos os dias na casa do Senhor, porque este é o ingrediente para você viver o teu milagre. Preciso de uma libertação, casa de Deus, oração, busca,
jejua, consagra, Deus vai dar vitória. Pastor, eu preciso que o Senhor Jesus entre na minha casa, que o negócio lá está estreito. Ei, vamos começar a orar mais, na casa de Deus, vamos ajoelhar, vamos orar, vamos buscar. Pastor, eu quero ficar rico, eu quero ficar milionário. Se for para te tirar da presença de Deus, Deus não vai te dar, já vou alertar logo. Agora, se for para você ser um abençoador da casa de Deus, se for para você, aleluia, estar na presença de Deus, para você compartilhar com os teus irmãos necessitados, se prepara que Deus vai te exaltar nessa terra, aleluia. Ah, pastor, eu gostaria de uma cura, de um milagre na minha vida. Busca de Deus, que Deus ele faz, ele cura. O nosso Senhor Jesus ele cura, ele realiza um milagre. Busca mais, se consagra, jejua, vem todos os dias de culto, porque uma hora Deus vai curar a tua vida. Tudo depende do teu relacionamento com Deus, e este é o segredo que eu queria dizer para a igreja hoje, amém? Tudo depende disso, é de você e Deus. A pessoa estava enferma, Jesus curava e falava: vai, a tua fé te curou. Era a fé de Jesus que curava a pessoa? Era a fé do Pedro, do Paulo, que curava as pessoas? Não, era a fé da própria pessoa. Você tem que acreditar, você tem que crer que aquilo que está saindo do altar através da boca do profeta é palavra de vida e de sucesso para você. Então pratique, viva, tenha relacionamento com Deus para você viver o sobrenatural. Amados, Saul foi levantado, o povo não queria mais juízes na terra, porque até então não existia rei em Israel. E o povo pede para que houvesse um rei. O povo insiste nisso. O profeta lá fala com Deus. Deus levanta Saul. Fez Saul rei. Rei, tinha tudo: dinheiro, patrimônio, status, mulheres, soldados, cavalos, joias, ouro, diamantes, enfim, todo tipo de pedra preciosa, todo tipo de enfim, tudo. Mas porque ele não caminhou segundo os princípios de Deus, porque ele não esteve na presença de Deus sendo obediente, Deus tirou tudo de Saul. Deus tirou tudo. Pastor, o que o Senhor está dizendo? Só depende de você. Só depende de você e do teu relacionamento com Deus. Então eu vou orar nessa noite para que você faça um concerto com Deus, para que você faça um concerto com o Senhor, para você viver na presença de Deus e na casa de Deus, aprendendo com Deus, aprendendo com a Escritura Sagrada, com a palavra dele, através da oração, através da busca, para que ele possa cumprir tudo que ele te prometeu um dia. Quem aqui já recebeu promessa de Deus? Eu tenho promessa de Deus, muitas promessas de Deus, e eu estou no centro da vontade de Deus, para Deus cumprir essa promessa. E você vai orar e vai fazer esse concerto com Deus. Se tiver que fazer um propósito com Deus, um voto com Deus, de estar na casa dele, quantas vezes mais você puder, faça esse voto. Não faça voto de tolo, faça aquilo que você verdadeiramente vai cumprir, porque Deus não se agrada do voto de tolo. Mas cumpra e faça, porque Deus ele quer exaltar, Deus quer derramar, Deus quer prosperar, Deus quer fazer homens e mulheres de sucesso. Deus quer fazer que o ano de 2015 seja sobrenatural na sua vida, mas vai depender de você, aleluia. Feche os seus olhos, eu vou orar em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Começa a falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar agora em oração, meu Deus, os teus filhos que estão aqui, Senhor. Senhor, nós aprendemos hoje um segredo, meu Deus. Nós aprendemos um segredo espiritual, Senhor. Oh, Senhor, que precisamos agir com princípios do céu, princípios que te agradam, para vivermos o sobrenatural, meu Pai. Por isso eu peço que o Senhor desperte o teu povo, que o Senhor possa despertar o teu povo para um tempo, Senhor, de busca, para um tempo narabassubicomanácia, um tempo, Senhor Pai, de buscar, um tempo, Senhor, de pedir direção, um tempo, Senhor, de estar na tua casa, um tempo, Senhor, de compromisso com a tua palavra, um tempo, Senhor, de compromisso com as tuas coisas, meu Deus. Senhor Pai, não deixa eu e os meus irmãos, Senhor, perecermos. Nós queremos, Senhor Pai, praticar os segredos que o rei Davi praticou, Pai, para podermos ter o mesmo sucesso. Senhor, em nome de Jesus, nós dependemos do Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus, nós reconhecemos que o Senhor é poderoso. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter nos ensinado como avançar, como, Senhor Pai, conquistar, como, Senhor Pai, viver o sobrenatural. Senhor, o Senhor nos ensinou baseado na tua palavra. Precisamos mesmo ser humildes, precisamos mesmo, Senhor Pai, ser homens e mulheres com visão espiritual. Precisamos mesmo reconhecer que dependemos do Senhor. Precisamos mesmo reconhecer que somos dependentes de ti e que sem o Senhor na nossa vida tudo fica difícil. Precisamos reconhecer que o Senhor é o Deus que governa e determina a nossa vitória. Por isso, meu Deus e Pai, eu peço ao Senhor, Senhor Pai, faz esta palavra frutificar, faz o teu povo viver mesmo dentro da tua casa, traz o teu povo da força, renova aqueles que estiverem abatidos, renova para que eles possam estar na igreja, nos cultos de terça, de quinta, de domingo, nos cultos de jovens, cultos de casais, cultos sobre a vida sentimental. Senhor Pai, nas vigílias, nas noites de adoração, que nós possamos nos envolver, nos emaranhar, Senhor, com as tuas coisas, para nos tornarmos homens e mulheres bem-sucedidos nesta terra. Senhor, nós queremos nos assentar em lugares altos. Faz do teu povo que está aqui hoje, Senhor, homens de destaque, mulheres de destaques, que vão, Senhor Pai, se assentar ao lado de reis nesta terra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço e é o que eu vou buscar, Pai. É o que eu te peço e é o que eu buscarei. É o que a tua igreja te pede e é o que a tua igreja vai buscar, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja que crê nesta oração e nesta palavra, liga ela na terra e no céu comigo, dizendo amém. As palmas louvam e exaltam ao Senhor, aleluia, glória a Deus.